Então, hoje nós iremos, gente, rever, né, relembrar aí os principais conjuntos numéricos. Nós temos aqui, inicialmente vamos começar com o conjunto dos números naturais, que nós representamos aqui pela letra N, tá? E os elementos, gente, que fazem parte desse conjunto são o quê? É o 0, 1, 2, 3, 4 e etc, tá? Este aqui são o quê? É o conjunto dos números naturais. E nós temos também o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. E quais são, gente, os elementos que pertencem a esse conjunto? São todos os números naturais, certo? Mais os números negativos. Então, eu tenho aqui, ó, menos 3, quer dizer, eu coloquei aqui a reticência, gente, quer dizer que antes aqui eu tenho outros números, né? Eu tenho mais números, eu tenho menos 4, menos 5, menos 6, etc. Então, aqui eu tenho menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etc. Então, deste conjunto fazem parte todos os números naturais mais os números negativos, certo? Gente, só lembrando que eu posso, quando vier o conjunto, pode ser tanto o conjunto dos números naturais quanto inteiros, que vier aqui o nzinho com asterisco, ou um z com asteriscozinho, quer dizer o quê, gente? Que são, aqui no caso dos naturais, são todos os números naturais, com exceção do número 0, tá? Então, esse asteriscozinho representa o quê? Que são os números não nulos, ou seja, o 0 não fará parte desses conjuntos, certo? Temos também o conjunto dos números racionais, que é representado aqui pela letra Q, tá? E esses números, gente, os números racionais são todos os números que podem ser representados na forma AB, ou seja, todos que podem ser representados na forma de fração, sendo A e B inteiros e B deverá ser diferente de zero, certo? Então, como exemplo de números racionais, nós vamos ter aqui, nós temos 7, nós temos 2,5, 25 sobre 10, tá? 0,66, etc. Aqui a gente não está na ordem, tá? Foram números aleatórios. Então, no conjunto dos números racionais, fazem parte todos os números inteiros, mais aqueles que podem ser escritos na forma de fração, tá? Que pode vir tanto em forma de fração como números decimais, certo? Nós temos ainda o conjunto dos números irracionais, né, que eu vou apresentar aqui pela letra I, que são todos, gente, são todos aqueles números que não podem ser expressos na forma AB, com A e B inteiros e B diferente de zero, tá? Aqui traduzindo, por exemplo, eu tenho aqui raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,414 reticência. Então, aqui, gente, esse número, raiz quadrada de 2, eu não posso escrever na forma fracionária. Portanto, aqui, raiz quadrada de 2 é o quê? É um número irracional. Um outro exemplo de número racional é o quê? Raiz de 3, π, certo? Raiz quadrada de 5. Então, todos esses números, eles são o quê? São números irracionais, certo? E nós temos ainda o conjunto dos números reais, aqui que eu represento pela letra R. Então, neste conjunto, gente, estão todos os números irracionais e números racionais, certo? Então, a união do conjunto dos números irracionais com o conjunto dos números racionais vai formar o meu conjunto de números reais, certo?
Então, aqui, gente, nós vamos só exemplificar aqui no diagrama de Venn, tá? Aqui eu tenho o conjunto dos números naturais, que é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Então, o que que isso quer dizer, gente? Que os números inteiros são todos os números naturais mais os números negativos, né? Este conjunto, o conjunto N, está contido no conjunto Z. E o conjunto Z está contido no conjunto Q, ou seja, os elementos do conjunto Q são todos os números inteiros, mais aqueles números que podem ser representados na forma de fração, certo? E aqui eu tenho o conjunto dos números irracionais. Então, quando eu faço a união do conjunto dos números racionais, do conjunto Q, com o conjunto dos números irracionais, eu vou obter o quê? O conjunto dos números reais, né? Então, aqui o conjunto dos números reais é igual ao conjunto dos números racionais, união com o conjunto irracional, certo?